Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Hub Together. Hoje vivemos um momento em que a estética atua como protagonista na odontologia. Mas será que estamos preparados para conduzir essa especialidade com responsabilidade e ética? Hoje temos aqui a doutora Camila e vamos falar sobre harmonização orofacial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite da Hub Together. Estou muito feliz aqui em representar essa classe, né, que acabou de nascer, né, a especialidade acabou de nascer. Eu falo que é um bebezinho ainda, tem acho que 7 anos, e vamos conversar sobre esse tema que muito me agrada por conta da importância e por conta da atualidade, né, ele é muito atual, um tema super atual. Obrigada, Camila. Vamos lá. O que te levou a escolher a harmonização facial como área de atuação e contar um pouquinho também da sua trajetória, né, da odontologia? Bem, a harmonização ela veio como complemento na minha prática ortodôntica. Eu sou ortodontista de formação, né? Minha primeira especialidade é ortodontia. E há alguns anos, isso faz, 2011, 2012, eu trabalhava numa clínica multidisciplinar e com médicos e dentistas, e a médica me convidou para fazer um curso de toxina, e eu achei muito interessante, falei, ok, ela falou, olha, você pode agregar aos seus tratamentos ortodônticos, porque a aplicabilidade da toxina ela é muito ampla, ela vai além da estética, e naquela época a gente não tinha ainda autorização para fazer nada estético, era só funcional, e eu fiz o curso, gostei muito das possibilidades, me apaixonei pelo medicamento, pela toxina, e comecei a aplicar na prática, né, enfim, não só na ortodontia, como algumas questões de disfunções temporomandibulares, e associei, né, a odontologia. Eu falo que eu sou dentista raiz, eu sou dentista, clínica geral, eu atuo em intraoral, eu não sou uma profissional que nasceu exclusivamente para harmonização orofacial, eu sou uma pessoa que trabalho o intraoral. E eu vejo a harmonização como um complemento muito interessante do ponto de vista estético e também funcional, tem muita coisa funcional que acaba, né, agregando no tratamento odontológico do intraoral. E aí eu entrei nesse universo e eu comecei, a parte de preenchedores veio logo na sequência, e a ortodontia, ela já trabalha muito a harmonização facial, assim, a face, a gente já, o diagnóstico, né, mais atual, ele é fundamentado na face, então a face já era protagonista na nossa clínica, e você ver que os procedimentos extraorais poderiam agregar nos nossos resultados me deixou muito feliz, muito curiosa, e eu acabei entrando nessa área. Aí, lógico, o universo é amplo, não é só uma questão de toxina e preenchedor, aí tem fios, bioestimuladores, gerenciamento de pele, é uma especialidade ampla, assim como qualquer outra, e aí eu fui estudar a fundo tudo isso. Então, eu já estou na área há 13 anos, faz um tempo já. Quando saiu a especialidade, eu fui procurar já fazer a especialização, então eu me especializei nas primeiras turmas do Brasil, assim, em harmonização orofacial, foi bem lá no comecinho, e na minha escola eu sou a turma 1, por exemplo, e comecei essa parte. E aí, que eu vejo? Que foi esse olhar mais multidisciplinar que me atraiu. Não foi assim, eu não gostava da odontologia e achei um nicho extraoral que me atraiu. Não, eu amo a odontologia, eu acho a odontologia fantástica. Então, foi uma forma de agregar procedimentos, na verdade. E você pode dar algum exemplo para a gente de como a harmonização orofacial complementa nos tratamentos de ortodontia ou até mesmo de reabilitação? Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, né? De repente, você tem um paciente classe 2, né, com uma retrusão mandibular importante, que não passou por um procedimento de cirurgia ortognática, né, não fez um avanço mandibular por N questões, mas funcionalmente ele está ok, ele passou pela ortodontia, só que em termos de estética, ele não performa tão bem. Sim. E aí você poder oferecer, por exemplo, uma projeção de mento para ele, ainda que de forma temporária, pode até ser que desperte nele a vontade de fazer um procedimento mais definitivo, como uma cirurgia ortognática. Então, esse é um clássico que assim, a gente faz bastante no consultório, né?
A classe 3 também, a mesma coisa, a falta de projeção Sim. do terço médio, a gente projeta o terço médio, enfim, eu acho que trazer elementos da estética para a face muito, agrega muito no resultado, né? Muito bom, excelente. A gente escuta muito por aí, né, um preconceito, né, inclusive entre os próprios colegas, os dentistas, né? O que está por trás disso, você acha, esse preconceito? Eu acho que é assim, primeiro porque a harmonização ela surgiu como terra de ninguém, né? Então, ainda tem poucos professores que estudam bastante, né, a especialidade, e os gurus da internet, eles cresceram, assim, exponencialmente, foi um boom de pessoas posicionando como autoridade, sem qualquer ciência, sem qualquer Fundamento, vínculo, assim. exatamente, fundamento científico, sem qualquer vínculo com instituições sérias, enfim. E isso gerou um preconceito na classe que leva a odontologia a sério. E eu até entendo. A internet ela democratizou, né, o conhecimento, mas também ela democratizou os professores, vamos dizer assim. Ela deixou a porta aberta porque qualquer um pode ir até a plataforma e se mostrar autoridade no assunto. E eu vejo que as instituições sérias, elas começaram a duvidar, né, da seriedade dessa especialidade, por conta disso até. Assim como aconteceu com as facetas, como aconteceu com a ortodontia também, com os implantes, enfim. É que agora a harmonização, ela pegou o boom da internet, né? Ela pegou o boom dessa parte. Então, eu acho que isso... E também pela questão do profissional que foca nessa área, geralmente ser um profissional que não gosta do intraoral. E aí fica aquela questão, né? Por que não foi fazer medicina e fez dermato? Por que não foi? Porque fica meio sem sentido o contexto da odontologia, né? E aí eu acho que isso também gera um desconforto nas pessoas que defendem uma odontologia séria, né? Eu acho que a gente não pode negar a nossa origem como dentistas, a gente tem essa formação e a gente tem que levar a sério essa formação. Então, talvez isso acabe incomodando um pouco, né, os professores, as autoridades na odontologia intraoral, né? Eu vi que está tendo uma discussão muito grande agora em relação à nossa área de atuação, em relação a liftings faciais, rinoplastia, cirurgias na orelha. Eu vi muitas discussões isso nos grupos lá de Facebook, até mesmo no Instagram, né? E muitos colegas falando justamente isso que você comentou. Por que então não fez medicina, né? E já que vai ser autorizado, em quais parâmetros? Você vai precisar fazer quantos anos de uma residência? Você sabe alguma coisa dizer? Então, o que eu acredito, assim, que o CFO o CFO deve conduzir de uma forma a exigir uma formação mínima, né? O que acontece? Pelo nosso conselho, você pode exercer qualquer especialidade com o CRO. Então, se eu quiser exercer implante sem formação, eu posso exercer. Se eu quiser fazer ortodontia sem formação, eu posso fazer. Se eu quiser fazer harmonização orofacial sem formação, eu posso fazer. Porque pelo conselho, você pode fazer todo o escopo da sua formação, né? Ainda a harmonização, são pouquíssimas as universidades que têm alguma... Implante ainda também, tem muito pouco, mas você pode fazer, né, segundo o CFO. E eu acredito que eles vão exigir, né, uma formação mínima. Uma carga horária eu mínima. acho que você tem que ter uma formação de cirurgia bucomaxilo prévia, ou ainda... sei lá, confirmar que você tem uma carga horária de procedimentos cirúrgicos, de cursos nessa área cirúrgica, e fazer um curso específico de estética facial, extraoral. Eu acho que, assim como a medicina, né, você faz 6 anos, você faz uma cirurgia geral, você faz uma cirurgia plástica, você vai, né, trilhando o seu caminho com subespecialidades. Acho que a odontologia ela tem que seguir o mesmo caminho, né? Eu acredito que o conselho vá seguir esse caminho, que é uma realidade já, as cirurgias estéticas faciais já estão, né, sendo... As especialidades, eu acho que já vão acabar surgindo, as especializações, mas, de novo, o que me preocupa é só que eles têm que mudar essa forma
de autorizar o cirurgião dentista a exercer qualquer especialidade assim que se forma. Com curso apenas às vezes, de 2 dias, uma imersão, uma atualização. Às vezes o profissional vê no YouTube como faz, ele se arrisca no paciente, o que não é difícil, que eu já escutei, né, sobre isso. Então eu fico pensando que talvez o profissional ele tenha que ter também um pouco de ética nesse sentido, né? Essa responsabilidade, uma né? responsabilidade ética. Ele não vai fazer algo que ele não tenha expertise, ele não tenha treinamento adequado. Então ele tem que ter um tempo de formação. Eu acho para todas as especialidades, tá? Eu acho que isso não é só uma questão de estética facial, mas é que o assunto é esse hoje. Mas eu acredito que o CFO não vá liberar para qualquer cirurgião dentista, né? Eu acho que ele vai ter, porque senão eu falo que ele vai atuar contra a própria classe, né? Tem que ter um mínimo de formação, tem que ter um mínimo de... Não tem como ser diferente. Uma exigência mínima, senão a gente vai estar correndo um grande risco, né? Não só nós dentistas, como os próprios pacientes. Não, os pacientes vão ser os mais prejudicados, com certeza. E vai ser uma vergonha para nossa classe, né? Então tem que ter uma formação mínima, né? Tem que levar a sério a coisa. Se vai autorizar, então vamos levar a sério. Assim como um médico clínico geral não vai sair fazendo um lifting, um dentista, né, clínico geral não vai sair fazendo um lifting, né? Tem que ter uma formação específica, a gente tem que engrandecer a nossa classe, não banalizar, né? Perfeito. Então, para quem está querendo entrar nessa área, né, da estética, da HOF, qual que é a sua dica, a sua orientação para eles se prepararem para entrar de fato nesse universo de cabeça, né? Universo de cabeça, minha dica é assim, formação primeiro, né? Então, ter um bom curso de anatomia, eu acho que isso é imprescindível, por mais que nós tenhamos, né, na nossa faculdade uma anatomia bem... É uma área que a gente não costuma atuar na faculdade, então a gente não tem essa formação na faculdade, a gente precisa entender os planos extra-urais, e isso é só no curso de anatomia. Então, abrir, dissecar um cadáver, conhecer aquilo que você está trabalhando, eu acho que o número 1 é isso, você tem que conhecer a anatomia. E aí procurar uma formação robusta mesmo, procurar, assim, não uma mentoria de 2 dias e achar que já é um especialista, mas se você quer entrar nessa área, eu acho que você precisa procurar uma formação robusta, procurar uma mentoria, procurar um curso que te dê, né, subsídios, que te dê, assim, instituições sérias, né? Instituições sérias que possam te orientar. E é importantíssimo ter um mentor. Eu acho que mentor é essencial para qualquer especialidade. Eu tive a minha de ortodontia, tive a minha de HOF, não tenho, né, porque eu acho que é importante a gente ter. Eu tenho muito que aprender ainda, então eu estou sempre buscando, eu tenho que ter um norte, e acredito que as pessoas estão começando mais ainda, porque elas ainda não estão ambientadas nesse universo, então elas precisam ter um direcionamento. E surgem, às vezes, casos mais complexos, né, que fogem, às vezes, da sua alçada aí, e seria legal ter o contato de alguém para poder... Com certeza, principalmente questões de intercorrências, questões que estão fora do seu escopo de conhecimento, sabe? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Principalmente relacionado a reações inflamatórias, que não é um costume do dentista lidar, por exemplo, com reações inflamatórias sistêmicas, né? Então, quando você começa a entender que nós somos um corpo só, você consegue olhar de forma diferente para a estética. E isso é um mentor que vai te direcionar, né? Ele vai te direcionando e vai te orientando até que curso fazer, né? Ele vai falar, ó, faz assim, faz assado, esse não vai por esse caminho. Eu acho que é importante. Assim, eu falo que a gente tem que respeitar os mais velhos ou os mais antigos, né, que passaram por aquele caminho antes da gente, porque eles capinaram que era mato para abrir o caminho. Então, a gente tem que respeitar, né, e procurar a ajuda de quem já está mais à frente. E eu acho que isso é muito comum, principalmente lá fora, né, grandes nomes da odontologia, até mesmo da medicina, eu acredito que grandes nomes sempre trazem com eles grandes mentores, né? Eles citam até mesmo nas palestras, né? A gente teve a oportunidade ano passado de ir num congresso em que tava lá uma referência em cima do palco, mas toda hora ele citava um grande mentor que ensinou uma técnica, conduziu um caso difícil. Sim, é importantíssimo ter, né, esse direcionamento. Eu acho que ele tem que acompanhar a tua vida, né? Maravilha. Falando um pouquinho de ética, né, internet, credibilidade, como diferenciar uma atuação ética em HOF de uma maneira
pautada, né, não apenas na estética e no marketing? Bem, eu acredito que um profissional que ele vai direcionar o seu paciente a modismos, por exemplo, ele é um profissional que não é pautado em ética, né? Ele nem é responsável com o paciente, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga cirurgiã plástica, ela falou que a cirurgia plástica era a psiquiatria da medicina e que muitos pacientes, eles buscam satisfação pessoal num procedimento estético ou até a resolução dos problemas pessoais, Sim. sociais, enfim, eles colocam um peso Uma expectativa, e uma né? expectativa enormes dentro do contexto ali do procedimento, né? E, na verdade, a gente tem que saber, né, entender o nosso paciente para saber essa linha tênue, né, entre uma expectativa real de execução, dentro das éticas, da ciência, dentro do que a gente pode realizar, ou aquilo que vem pautado numa questão de mídia social, de modismo, ou até de uma insatisfação interna que não vai ser resolvida com o procedimento, né? Ela não vai ser resolvida com o procedimento. É uma questão que ela tem que ser trabalhada em outro âmbito, né? Em um âmbito até psicológico. Então, eu acho que a pessoa que ela trabalha com estética, ela tem que primeiro entender quais são os parâmetros estéticos disponíveis dentro da ciência, né? Então, saber o que eu posso fazer para esse paciente dentro da ciência, o que é consolidado, o que é validado, o que pode ser realizado, não fazer experiências com os pacientes, né? Os pacientes não são, né, ratos de laboratório, a gente não pode, eu vou tentar fazer isso com este paciente. Tenta buscar na ciência se isso é validado, se isso é respeitado, se já foi, né, realmente atestado como algo positivo para você. Isso é muito importante em todas as áreas, né, lógico, mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O paciente chega no consultório e fala, eu quero uma boca assim, né? Ele mostra, né, uma foto, quero uma boca assim. Instagrável, né? Exatamente. Aí pega um filtro, ou é muito comum isso. Filtro, né? É muito comum. O paciente fala, eu quero, isso já aconteceu comigo, o paciente chegar no consultório e falar, eu quero ficar desse jeito, né, com esse filtro. Uma paciente de 50 e poucos anos, um filtro que torna a face dela totalmente real, que não é ela. Então, talvez ela tivesse uma disfunção de imagem que deveria ser tratada primeiro, né? E quem tem disfunção de imagem é contraindicação absoluta para procedimento estético, né? Você não tem que realizar se você identifica que o paciente ele não é muito confortável com ele mesmo. Então, é uma decisão isso durante difícil. uma boa anamnese, você consegue É uma extrair conversa, essas informações? Assim, eu não sou psicóloga, muito menos psiquiatra, a gente não vai dar diagnóstico disso, claro que não, mas você começa a pegar pequenos, né, relatos que te levam a entender que o paciente ele tem uma alteração de imagem e você tem que levar em consideração isso e tratar esse paciente com empatia, conversar com ele, dizer que dentro dos parâmetros éticos e de responsabilidade civil até, você pode ir até aqui, né, que ele não vai atingir a expectativa ele não vai atingir aquele resultado, que isso não é possível de ser feito, que ele tem que entender que ele tem uma idade que nem com uma... Enfim, ele tem os limites da estética, né? E é muito curioso que quando o paciente começa a fazer procedimento estético, ele começa a se perceber diferente. Então, por exemplo, você... Ele perde a referência, né? Total. Você chega no meu consultório, eu faço uma toxina em você. Aí você percebe que o seu olho é um pouco mais abaixo que o outro. Por quê? Porque você começa a se olhar mais. E algo que sempre foi seu começa a ser notado, o que antes não tinha sido nem percebido. Então, por exemplo, o olho mais alto ou mais baixo. Aí o paciente volta para o consultório e fala, meu olho tá um pouco mais baixo, era assim, não era assim? Aí você não tem que fazer mais alguma coisa, aí começa o processo de fazer mais alguma coisa, de fazer mais alguma coisa, de fazer mais alguma coisa, e isso eu falo que vira uma doença, né? Uma doença de uma busca incessante por algo que nem ele sabe o que é, um vazio interno que tá ali aflorando, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você sente que esse desejo, né, incansável de atingir essa perfeição vem mais dos jovens, das pacientes jovens, ou... Das pacientes jovens.
Das jovens. Uma As influência muito grande, né, jovens, das blogueiras, muito. Eu né? acho que a nossa idade, ela já vem com o movimento contrário. Uhum. Vem com um movimento mais de naturalidade, de eu sou linda do jeito que eu sou, de querer melhorar algo seu, não te transformar em outra pessoa. Uhum. Eu vejo os mais jovens não. Eles têm uma vontade muito grande de serem outra pessoa, de pegarem o filtro mesmo, de falar, eu quero ser assim. E eu vejo isso nas minhas aulas mesmo, porque quando você vai dar aula para especialização, a idade média é de 20 e poucos anos, 25, 30, né, idade média, e eles são super jovens e não tem queixas importantes do ponto de vista de rejuvenescimento, mas eles têm queixas importantes no sentido de beleza. Eles, assim, querem se tornar mais bonitos. E, assim, às vezes você olha a face e fala uma face linda, harmônica, maravilhosa, não faria absolutamente nada, e aí ele vem com uma lista de coisas que ele quer mudar. Então, isso é muito curioso. Então, acho que eles nasceram com o celular na mão, esse bombardeio, né, de mídia, que dita as regras, né, dita os padrões, e a gente até pode falar que a gente tem um movimento pro natural, mas a mídia dita tudo, não tem jeito, né, ela vai ditando, e aí fica aquela coisa, aí você tem que sentar e falar, você é lindo, olha aqui, você tira foto, mostra simetria, mostra aí tem que ter parâmetro, você entendeu? Aí nessa hora que os parâmetros são importantes, porque você fala, olha, você tem uma simetria, você tem um perfil que atinge, né, todos os requisitos de uma face bela, você tem essas medidas que estão dentro de um padrão de uma face bela, então não tem o que melhorar aqui, né, você está linda já, e aí a pessoa tem que começar a se perceber bonita, né, e isso é um processo, eu adoro fazer isso, porque os olhinhos até brilham, é engraçado isso, mas as pacientes novas, quando você fala que elas estão lindas, elas começam, ai, é verdade, tá tudo simétrico, né? E isso é muito legal, porque às puxa vezes... dentro delas a autoestima, né? Devolve, né? Sem ter feito nada. Sim. Nada. E quais são as ferramentas que você utiliza para mostrar isso para o paciente? Só fotografias ou vídeos? Fotografia, eu tenho um scanner facial, o Vectra, que você consegue projetar, né, numa TV grande, tipo um avatarzinho, eu falo que é avatarzinho, né, projeta e você vê as simetrias faciais, as medidas, e aí a paciente começa a se olhar até com outros olhos, ela fala, nossa, eu sou muito simétrica, né, tipo a Carolina Dickmann, que é a mais simétrica, e isso é gostoso de ver, né, que, tá bom, então eu não preciso de nada por enquanto, mas o que eu preciso fazer para prevenir? Aí já vem um outro discurso, não é mais aquela coisa, eu sou feia, tenho uma lista, é aquele discurso, o que eu preciso fazer para prevenir? Ok, uma toxininha aqui, um negocinho simples ali, ótimo, vai super bem, mas transformar, eu acho que é só quando você tem uma demanda real fundamentada na ciência mesmo, nas métricas, que as métricas elas servem para dar o norte para a gente, né? E tem um pouco de olhar artístico também, eu falo que a beleza também tem um olhar artístico, mas o olhar artístico, ele inconscientemente, ele é resultado de um olhar matemático, de proporções, de simetria, experiência também. Exatamente. Então, acho que também tem esse toque artístico, sabe? Com certeza. E falando um pouquinho de credibilidade, né? O que você trouxe agora pra gente, né? Realmente aplicar, né? A ROF dentro de parâmetros, né? Então, acho que isso ajuda a trazer uma credibilidade também para os dentistas dentro da área, né? Sim. Assim, como eu venho da ortodontia, a ortodontia ela é muito fundamentada em métricas, né? Então, você tem as análises cefalométricas, você tem as análises faciais, você tem as chaves de oclusão, é tudo muito fundamentado em métrica. Então, o olhar do ortodontista, ele já é meio matemático, sabe? E quando você consegue tornar matemático a estética, você consegue torná-la reprodutível. Porque você imagina a bagunça que seria se a gente não tivesse essas métricas.
O olhar teria que ser exclusivamente do injetor, né? Então, assim, eu preciso pôr um pouquinho de bochecha porque eu acho bochecha bonito. Eu tenho que pôr um queixo, mas quanto de queixo? Mas quanto de bochecha? Mas por que eu preciso da bochecha? Por que eu preciso do mento? Por que a minha têmpora afundou? Tem tudo um fundamento científico, né? E se você trilha esse caminho de métricas, com certeza você vai desenvolver uma autoridade, né? Você vai conseguir evoluir na sua profissão, porque você tem é a ciência, não tem jeito, você fundamentou a sua estética na ciência, e isso é muito importante. Então, eu vejo que esse olhar da ortodontia acaba se repetindo na harmonização orofacial, porque você vê uma face, você vê as métricas, né? Isso precisa, e é engraçado que é uma forma também de tornar o procedimento reprodutível. Quando você vai ensinar algo, você tem que ensinar algo que possa ser reprodutível, né? Você não vai ensinar o teu olhar artístico, porque isso é muito pessoal. Então, eu acho que é assim, eu acho que tem isso, eu acho que tem que pôr aqui. Não, tem que ter uma métrica, senão o teu aluno não vai saber o que fazer, quando fazer, o quanto fazer. Então, eu acho que isso é importante, até para você desenvolver protocolos, desenvolver uma técnica exclusiva, fundamentada na ciência, mas ela tem que ter uma métrica, né? E isso faz com que a própria profissão seja mais... traga mais credibilidade, né, para a profissão, para a especialidade, né? Que não é uma coisa que não é fundamentada, ou, enfim, e talvez as métricas sejam uma justificativa muito real para o dentista clínico que não acredita na harmonização orofacial, né? E você tem aí uma ferramenta que você fala, eu posso deixar o seu paciente melhor se eu agregar esse procedimento extra-oral, porque assim, com essas métricas, ele vai ter mais função, mais estética, e toda a parte também de autoestima, de realização pessoal, que também vem com isso, né? Vai realçar, talvez, todo o trabalho intraoral, Exatamente, né? Exatamente. E aí, eu acho que esse é o caminho, sabe? Maravilha, muito bom. Quais são os principais erros que você vê em um profissional que entra na ROF? Você acha que sem preparo? O principal erro que eu vejo do cirurgião dentista é não olhar para o intraoral. E isso, assim, é a única coisa que diferencia um cirurgião dentista de um médico, de um biomédico, de uma fisioterapeuta, biólogo, enfim, N classes que hoje podem praticar a harmonização orofacial. A gente tem, a única coisa que a gente tem de diferente é um olhar para o intraoral. É você saber que um posicionamento dentário pode mudar a performance do lábio. É você saber que um tratamento ortodôntico pode trazer o mento mais para frente. É você saber que, de repente, você mudar a curva do sorriso vai mudar, né, a dinâmica facial do paciente. E olha só o nome da especialidade, harmonização orofacial. A especialidade, ela já vem com oro. E aí a gente não olha muito para isso, né? A maioria dos Hoffers, né, dos especialistas em Hoff, eles não olham para isso. E eu acho que isso é um grande erro. Eles não precisam fazer se eles não quiserem. Assim como quem faz implante, às vezes não quer fazer a prótese, ou quem faz a prótese não quer fazer a cirurgia. Mas, fatalmente, você precisa conhecer para você indicar e aumentar a qualidade do seu resultado. Então, eu acho que o principal erro é esse. Então, eu vou fazer odontologia, não vou nem olhar para o intraoral, eu quero chegar no final, pegar meu diploma e ir para a ROF. Esse é o número 1. Segundo, é não valorizar todo o processo de formação, que começa ali com uma anatomia, que tem uma curva de aprendizado longa, não é um procedimento banal. Talvez, operacionalmente, o Botox, por exemplo, a toxina, é muito simples de executar. Talvez não tenha tantas intercorrências. Talvez não tenha tantas intercorrências. Porém, se você quer se destacar, você tem que conhecer a fundo a anatomia, porque você não quer fazer um procedimento default, sabe, padrão. Eu vou pegar ali no YouTube, porque o YouTube tem hoje, né, como faz um frontal, sei lá, tem no YouTube. Aí eu faço lá os pontos específicos, tem um resultado, mas é um resultado padrão, que todo mundo vai entregar. Se você quer ser diferente, você tem que conhecer a anatomia, porque você vai fazer pontos adicionais, você vai ter um olhar diferente, você vai
individualizar aquela aplicação, você vai se tornar crítico com cada paciente, você não vai aceitar, por exemplo, uma aula que vai te dar os pontos e a quantidade de produto que você tem que aplicar por ponto. Você não vai aceitar isso, porque cada rosto é um rosto. Não existe protocolo em HOF. Porque se você aplicar protocolo, como que você vai ter o mesmo resultado em todo mundo? Não vai. As pessoas são diferentes, as pessoas se comunicam diferente, levanta a sobrancelha de forma diferente. Como você vai dar para um aluno um protocolo engessado, sem instigar a crítica, sabe? Assim, aquele olhar crítico. E eu acho que isso é um erro também, né? De você não se aprofundar no conhecimento para você ser diferente. E o terceiro erro é você achar que você é o dono do pedaço com um curso de 2 dias, né? Esse é um erro também que, infelizmente, a maioria comete, né? E talvez também visar somente o ganho financeiro, né? Sobretudo... E vou te falar, não, em termos de lucratividade, a HOF talvez não seja a especialidade mais lucrativa, né? Eu acho que o implante, por exemplo, é uma especialidade extremamente lucrativa. E você tem mais margem, né? Você tem mais margem. Porque eu acho que os produtos são caros na HOF, A né? HOF, os produtos são caros, né? E se você tiver que repetir o procedimento, você vai ter que usar mais produto. Sim. Então, eu acho que vende, né, uma ilusão de alta lucratividade, mas na verdade não é bem assim, né? Depende muito de como você vai conduzir aquele paciente. Um exemplo, né? Eu vejo colegas que vendem um full face numa sessão única, né? Então, eu vou fazer 20 seringas, uma toxina, um bioestimulador, e aí sim, do ponto de vista de lucratividade, isso é muito rentável, porque você pegou o paciente uma vez e fez, só que assim, do ponto de vista ético, de resultado, de ciência, isso é um pouco duvidoso, sabe? Porque existe uma construção, é a mesma coisa de eu, por exemplo, fazer uma reabilitação enorme, de um aumento de dimensão vertical, sim, e não fazer um provisório antes, né? Já colocar cerâmicas de cara, já alterar ali a posição muscular e articular do meu paciente. Vai ter um impacto direto. Vai ter um impacto direto no sistema do paciente. Talvez no momento da foto, do depois, talvez fique maravilhoso, mas como que é esse paciente a longo prazo? Como ele se comportou? A gente tá também trabalhando em tecidos, como esse tecido inflamou, como ele se comportou, como houve o deslocamento, né, desses produtos dentro da face durante as mímicas, enfim. Essa sobreposição de produtos, então, né, de técnicas, perfeito. Então, assim, é muito legal fazer o antes e depois, né, mas e daí? E daí, depois de 6 meses? Como que ficou esse caso? Né? Então, eu acho que mais do que lucratividade, você quer se tornar uma referência, né, e para isso é uma construção lenta. Né? É fácil você pegar um super caso, pôr o antes e depois no Instagram, patrocinar e bombardear aí para as redes e falar, nossa, eu tô arrasando. Mas esse super caso, de repente, 2 meses depois, virou um edema inflamatório, virou um ETIP generalizado, o paciente teve uma questão autoimune importante por trás, enfim. A gente não sabe. Então, eu acho que tem muita coisa, assim, para se discutir, não é tão simples, sabe? E infelizmente, as pessoas vendem como algo muito simples. E talvez seja aí, porque é uma especialidade que não é muito levada a sério, né? Por ser uma coisa muito cosmética, sem ciência, sem... E aí, isso acaba que a gente vira esteticista, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante na parte da parte oral, né? E talvez que isso traga um pouco de falta de credibilidade, porque muitos colegas estão trazendo a HOF primeiro, antes, né, de fazer uma adequação de meio, de ver realmente o que precisa ser feito na parte intraoral. Exatamente. Então, e a gente vê muito isso no Instagram, né? Quantos pacientes ali fazendo preenchimento labial, aí faz um antes e depois, você vê que o paciente ainda tá com cáries e tem problema periodontal. Assim, então, por exemplo, um problema periodontal é uma contraindicação para você realizar preenchimento labial. Por quê? Porque você tem um ambiente inflamado, cheio de infecção. Você não pode ter uma doença de base ali tão inflamatória
Por quê? Porque o seu preenchedor não vai performar. Você tem ali um aumento, né, de líquido inflamatório local. O teu preenchedor pode até se contaminar com aquilo. Você pode ter um edema exagerado, por exemplo, por causa da reação inflamatória. Você corre alguns riscos, né? E aí o dentista, ele é o único profissional que pode fazer uma adequação de meio. Você entendeu? E de repente, o que custa você falar, não, eu vou adequar primeiro o seu meio, para que você passe por um processo, né, de desinflamação local, sistêmica. A gente sabe que a doença periodontal, por exemplo, ela tem um envolvimento sistêmico grande, né? Ela gera uma inflamação sistêmica, que até está associada a várias outras doenças de base, né? Então, a gente precisa entender que nós temos essa capacidade e fazer esse condicionamento intraoral, né, antes, ou tem alguém na equipe, se você não quiser fazer, fala, olha, eu vou te caminhar para alguém da minha equipe para a gente adequar esse meio primeiro, não vou colocar uma agulha, né, no seu lábio, com esse ambiente todo contaminado. Eu vejo assim, por exemplo, você vai fazer um preenchimento de malário, você está com uma acne inflamatória, com aquelas pústulas já, você não vai fazer, mas você está ali, ó, sendo visto. O intraoral está escondido, ninguém está vendo que você está com doença periodontal, mas o dentista sabe ver. Sim. Então, esse diferencial é só a gente que tem. E o paciente se sente acolhido, né? Cuidado. Nossa. Olha, se ele percebeu algo, ele tá me indicando, me orientando. Nossa, e eu falo isso também para as minhas amigas médicas, dermatos e cirurgiãs plásticas, elas falam, se vocês vão fazer um procedimento e percebem que o paciente tem um potencial, né, inflamatório grande no âmbito intraoral, caminha para um colega dentista. Não custa cuidar do paciente de forma adequada, sabe? Não custa absolutamente nada. É a saúde dele. Isso é ética, você entende? Você está cuidando da pessoa, né? Talvez você não vai lucrar com o procedimento naquele momento, mas você vai ganhar o paciente com certeza. Porque ele vai se sentir acolhido, né? A ROF é a cereja do bolo, né? A ROF é a cereja do bolo. Exatamente. E vamos falar um pouquinho de técnica, né? Preparo e complicações. Quais são, de fato, as áreas de atuação do cirurgião dentista dentro da harmonização orofacial? A harmonização orofacial, ela tem um leque muito amplo, né? Então, começou ali com a toxina, o preenchedor, aí vieram os fios, aí vem bioestimuladores, vem a questão de gerenciamento de pele. Hoje, eu vejo que cresceu bastante essa questão de gerenciamento de pele. Que seriam os lasers ou não? Laser, procedimentos intradérmicos para melhorar a performance da pele. Esse é o meu modo de ver, né? Eu acho que o cirurgião dentista, ele não tem expertise para tratar doenças inflamatórias de pele. A pele é um órgão, né? E quem cuida das doenças inflamatórias, infecciosas de pele é o dermatologista, né? Então, ele pode gerenciar, sim, se a pele for saudável, sabe? Eu acho que aí também tem uma questão de ter uma equipe multidisciplinar ou ter um profissional de confiança, por exemplo, se ele tem uma rosácea, né, que é uma doença crônica, ele vai fazer um procedimento, de repente encaminhar para um dermatologista para fazer um trabalho de base, para adequar aquele meio, para ele poder atuar. Mesmo porque eu acho que alguns lasers até pioram, né? Ele tem que ter esse conhecimento. Sim. Hoje está bem amplo, né? A gente está atuando bastante na parte de laser, mas, de novo, em peles saudáveis, em peles que vão realmente performar esteticamente. Se a pele não está saudável, a gente tem que encaminhar, né, pro dermato, para ele poder fazer o trabalho dele. Mas acho que é aí que o dentista fica com medo e acaba querendo matar no peito o paciente, assim, né? Exato. Porque se eu encaminhar... Não vai devolver. Não vai devolver. Só que, assim, se você tem alguém da equipe e fala, estou te encaminhando para você cuidar disso, a pessoa tá ali, ela, sabe, ela tá... eu sei que tem essa questão também, né? Tipo, eu vou encaminhar, vou perder esse paciente. Porque o dermato vai querer... Porque o dermato vai querer abraçar isso. Mas tem questão de você trabalhar em equipe, de falar, olha, tua atuação é aqui, a minha atuação é aqui. Né? Exato. Perfeito. Então, eu acho que é legal isso, né? Você fazer atuações multidisciplinares. Eu acho que, de novo, o paciente vai se sentir acolhido, né? Então, eu vou te dar um exemplo, né? Na minha clínica, eu trabalho com um nutricionista. Então, se o paciente, ele vai fazer um full face, ele vai passar com a nutricionista também. Por quê?
Porque eu acredito que a adequação de meio tem que ser sistêmica. Sim. Então, a alimentação tem que estar favorável para aquele comportamento tecidual, ele tem que estar saudável. É um paciente que ele não tem que ter doença de base, ele tem que estar respondendo, porque senão ele não vai responder os meus tratamentos, né? Então, hoje, para mim, é padrão, a nutricionista ela vai atuar sempre para poder orientar o paciente. Esse negócio de colágeno, todo mundo quer, né, colágeno. Ah, eu quero que faz bioestimulador para poder ter colágeno, mas aí não come proteína, não dá comidinha para o fibroblasto produzir o colágeno. Aí não vai produzir. Ou tem um intestino com uma microbiota toda desarranjada, né? Então, não vai absorver nada. Então, você tem que ter um trabalho conjunto. Legal, tem que ter essa... A gente tem que entender que o corpo humano, ele é complexo e é integrado. Não é só isso, né? De repente, você tem uma paciente na menopausa, ela tem que atuar com a ginecologista. Eu também tenho uma ginecologista na minha equipe. Para quê? Para que ela faça o controle de hormônios. Então, a doutora Bruna vai lá, olha os hormônios, vê se está tudo bem. Por quê? Porque a falta de alguns hormônios atua no colágeno. E aí, a deficiência do colágeno na pele, a resposta fibroblástica vai ser diferente. Então, tudo isso, o paciente se sente acolhido. Ele fala, nossa, esse lugar é diferente. Esse lugar é um lugar que eu confio, porque eles estão cuidando de mim de uma forma ampla. Eu não estou vindo aqui para fazer um procedimento, estou aqui para me tratar. Então, é isso que eu acho que falta um pouco, sabe? Nessa questão de uma abordagem mais multidisciplinar. Acho e pensando que assim, o seu procedimento vai ter um melhor resultado. E aí você vai, né, conseguir depois... Exatamente. Eu acho que isso é em tudo. A mesma coisa do implante. Um exemplo. Você tá ali, né, com uma oclusão que um dente está extruído. Aí você tem um ortodontista, você pede para o ortodontista intruir, você vai fazer um implante com uma curva, né, de SP adequada, com um plano oclusal correto. Isso é muito interessante quando você tem uma equipe multidisciplinar. Agora, se você não tem, de repente você faz uma coroa pequena ou você não está devolvendo o melhor que o paciente pode ter. Você entendeu? Então, isso eu acho que é legal agregar, né? Muito bom. Bom, além da técnica, obviamente, né, o que mais o profissional precisa estudar para atuar com segurança e responsabilidade? Eu acho que você falou um pouquinho da anatomia, tem mais alguma outra coisa que ele precisa realmente se aprofundar para atuar Intercorrências. Intercorrências. Eu acho que intercorrências ele tem que fazer um estudo aprofundado disso, porque... Se ele não sabe lidar com intercorrência, ele nem começa a fazer o procedimento, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso de cadáver, de anatomia, né, em cadáver fresco, nós fizemos algumas pequenas cirurgias e nós fizemos uma bichectomia no cadáver. E aí eu cortei a artéria facial na hora de fazer, né? Só que era um cadáver, né? E aí ali... né, o professor me orientou como resolver isso, como fazer a ligadura da artéria, o que fazer para não acessar a artéria, quais os planos eu atingi que foram errados. Então, foi uma aula que eu tive porque eu cortei errado. Então, isso é importante, sabe? De novo, não é um curso de 2 dias que vai te tornar um expert. Vai te trazer todo esse repertório, essa bagagem, né? Não, você tem que ter um aprofundamento. É lógico, você fez um exemplo, você se formou, fez lá toda uma formação, né, bem robusta, bem fundamentada, aí você tem dúvidas. Tudo bem, aí você tem um mentor que vai lá um dia com você, senta e resolve todas as suas dúvidas. Isso é muito importante, é muito válido, muito legal. Agora, você pegar um dia com uma pessoa e achar que você se formou em harmonização orofacial, e aí você sair no Instagram se intitulando expert, aí é muito antiético com seus pacientes, né? É muita falta de responsabilidade civil até, né? Quais são os procedimentos que mais geram intercorrências? Olha, eu acredito que preenchimento é o número 1. Tanto como oclusão vascular, né? A questão de necrose e tal. Alguma região específica do rosto? Nariz, né? Lábio, essa região daqui é bem mento, mais ou menos, mas essa região do nariz e lábio, eu acho que é número 1 de intercorrências em termos de oclusão vascular, né? E são intercorrências fáceis de você resolver na clínica? Se você souber, sim, tá? Mas assim, ela é fácil de reverter inicialmente, só que você tem que ser bom
para saber reverter rapidamente. Se você reverter rápido, é fácil de resolver. Agora, se você passar um tempo, não sabe o que é, tô com dúvida, aí chega um ponto que o paciente vai passar por um processo muito difícil de recuperação. Um processo que demora muito tempo, que vai causar aí um trauma no paciente, vai causar, né, uma questão psicológica importante. E, então, por isso que tem que identificar na hora o que está dando errado. E isso tem que treinar. Tem que E treinar. para você identificar, é só num olhar, assim, ou tem alguma ferramenta que vocês utilizam? Tem sinais clínicos, né? Perfeito. Então, sinais clínicos, então, por exemplo, oclusão vascular, você aperta, vê que não tem perfusão sanguínea, você vê aquela coloração azul, meio cinzentado, você já vê que tem uma alteração de tecido ali, dor, tem sinais clínicos, né? E não é tardio, então? Não é tardio, é rápido. Então, se você viu o que está acontecendo, já intervém na hora. Só que isso é um olhar treinado. Se você não tem um olhar treinado, você não vai identificar. A gente não sabe o que a gente não conhece, né? Então, a gente tem que treinar o olhar. E aí, o treino tem que ser de estudo mesmo. Eu lembro que quando eu fiz um curso de intercorrências, a professora falou que esse curso devia ser o primeiro para todo mundo. Ela assustou todo mundo. Tinha algumas pessoas na sala que falaram, eu não vou fazer mais nunca mais harmonização, porque realmente ela pegou pesado e falou, não, é isso, é aquilo e tal. Questão de cegueira, né? Enfim, tem várias intercorrências graves que acontecem na área da harmonização, mas preenchimento é número 1. O que eu vejo que tem acontecido muito são respostas inflamatórias exacerbadas, de novo, porque o corpo é único, e aí a gente tem uma resposta inflamatória alterada dentro do corpo do paciente. Ele vai responder diferente, ele vai inchar, ele vai ter ETIP, edemas tardios, intermitentes, e vai e voltam, e são coisas que você precisa saber lidar. Então, de novo, o paciente é único, ele tem que ter uma anamnese criteriosa, enfim, as intercorrências, elas são inúmeras, mas você tem que ter um olhar treinado e um olhar clínico, né? Um olhar clínico bem treinado. Falar assim, esse paciente não vai responder bem. Esse paciente aqui não tá legal. Então, ou o paciente tem uma alteração de imagem, também não vou intervir nesse paciente, que é uma conduta que a gente até prefere tomar, não vou intervir porque ele tem um distúrbio de imagem. Enfim. E aquele paciente que vai te cobrar horrores depois, né? Para atingir a expectativa dele, Exatamente, é um paciente que, assim, te cansa muito psicologicamente, é um paciente que acaba cansando você por questões emocionais dele mesmo, né, e aí você tem que também saber a hora de dizer não, né, e falar, olha, eu não vou fazer, porque isso não vai dar bom, então não vamos fazer. E tem algum curso específico para essas intervenções e complicações? Ele está dentro do programa já da ROF, da especialização? Tem que estar no programa. Isso tem que ter, né? Dentro de uma especialização de harmonização, ele tem que ter essa... por exemplo, o meu TCC foi de intercorrências, um exemplo, né? O meu trabalho de conclusão, de preenchedores, inclusive. Mas eu recomendo fortemente que se aprimore depois com cursos extras específicos, né, que o especialista tem que ter, por exemplo, no manejo de ultrassom, né, para ver ali como está funcionando o tecido, saber que a gente pode ter esses acessos, né, pode ter meios para poder verificar internamente o que está acontecendo. Uma variação anatômica, né? Exatamente. Ou uma resposta tecidual alterada, né? Uma formação de um granuloma, uma formação de um edema tardio, uma formação ali, né, de um processo nodular. Então, isso é importante também, né? Tem essas ferramentas. Hoje em dia tem muita coisa. Né? Então, hoje em dia, eu falei que não é igual da nossa época, né, que tinha... Você tinha que ir na biblioteca da faculdade para estudar, né? Tira xerox dos livros, dos artigos. Escrever no papel de folha de almaço. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a muito conteúdo, né? Eu acho que é saber filtrar esses conteúdos, né? Para realmente conseguir se aprofundar e entregar o melhor para os pacientes. Né? Hoje em dia não tem desculpa. Tá na palma da mão, tá no celular. E que conselho você daria hoje para quem está pensando em entrar na ROF? Como principal área de atuação? Como principal área de atuação? Isso. Olha, estude muito, principalmente anatomia. Eu acho que a anatomia é o fundamento de tudo. Anatomia do envelhecimento, anatomia, tudo. Estuda anatomia, assim, saiba
ponta da língua tudo que envolve a face. Isso é o número 1. E tenha sempre um mentor do lado. Assim, eu acho que isso não tem preço. Assim, eu acho que você ter uma pessoa que possa te direcionar, sabe? Olha, vai por aqui, vai por ali, faz esse curso, não faz esse curso, vai naquele congresso, olha, lê esse artigo, isso saiu agora, crie grupos de estudos, sabe? E olha, fundamenta tudo na ciência. Porque a ciência, uma prática baseada em evidências é outra prática. E você também tem um respaldo até legal. Sim, tem um respaldo legal. Caso aconteça alguma intercorrência, não, mas eu fiz isso baseado num protocolo X. Exatamente. Aí, de novo, o paciente não é rato de laboratório. A gente não está ali para experimentar coisas. A gente tem uma responsabilidade muito grande com ele, né? Então, fundamenta em ciência, né? Tenha sempre um grupo de estudos que possa, né, te direcionar e fomenta essa busca, sabe? Eu acho que tem que fomentar, tem que falar, olha, vamos estudar aqui, vamos estudar ali, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado? Isso é muito importante. E a gente que está na área da saúde, a gente não dá para ter o privilégio de parar de estudar, né? É o tempo todo se atualizando, porque vem técnicas novas, né? Novos produtos. Olha, eu tenho 22 anos de formada, eu não parei nenhum ano. Eu tenho 22 anos estudando. Então, é que eu falo, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Sim. Então, se você fez um curso e acha que você está arrasando no mercado, esquece. Assim, no mínimo, você tem que, pelo menos, ter uma busca semanal de artigos para saber se tem algo mais. E hoje, com a inteligência artificial, hoje isso é muito simples. Então, não tem desculpa para não estudar, né? Eu não posso pagar um curso. Mas você tem acesso à internet, você tem acesso a uma plataforma que está te dando ali uma série de mentores que podem te ajudar. Eu tenho várias ferramentas de buscas de artigos, você tem muitas coisas hoje. Então, hoje não tem desculpa, hoje não tem como. Muito bom, doutora Camila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, viu? Eu gostaria que você quer deixar alguma mensagem final para os usuários, para os nossos seguidores? Olha, eu queria falar para os usuários, né, que estão nos assistindo. Eu tenho que falar para cá? Não. Posso falar para cá? Queria falar para os usuários que se associem a ferramentas sérias que buscam sempre engrandecer a classe odontológica. Eu acho que quando a gente junta vários dentistas, né, em prol de uma ciência mais embasada, de uma prática mais embasada, a gente está elevando o nível da nossa odontologia, e eu fico muito feliz de participar dessa plataforma, porque justamente a proposta é essa, de unir as pessoas para elevar o nível da nossa odontologia. Então eu convido todos vocês a participarem da plataforma, a olharem, buscarem os mentores que estão disponíveis na plataforma. Tem professores incríveis lá, que eu já vi que tem vários nomes muito legais, são pessoas sérias, né, que estão buscando crescer, né? Estão buscando elevar o nível. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Hub Together, e também queria convidar vocês a participarem ativamente da plataforma com a gente também. Obrigada mais uma vez, doutora Camila. Eu que agradeço. Obrigada a vocês por mais um episódio. Até a próxima.